Legal? Sim. Sim, eu tô vendo. Ótimo. Legal. Eu preparei aqui esse mapa mental e ele tem bastante coisa e ele vai guiar a gente passo a passo na exploração, né, no entendimento, na resolução desse labirinto, como é que a gente navega nesse labirinto que é o universo de teste. Tá? Vou começar aqui sobre a descrição desse universo, como é que isso funciona de fato. Então, o que eu vou abordar com vocês? A origem, algumas visões sobre a questão, né, de como é que surgiu o teste e tudo mais. A primeira coisa que vem na minha cabeça é que a galera está muito assim, teste é uma coisa moderna, teste é uma coisa recente, teste é uma coisa, né, que veio com Extreme Programming, né, o livro de teste do Kent Beck, né, o material de teste vem tudo depois dos anos 2005, principalmente. E, na verdade, se a gente faz uma análise histórica sobre teste existe desde sempre. O teste na computação, ele também existe há muito tempo, é feito de forma diferente. Ele ganhou um status de algo fundamental no finalzinho da década de 60, lá em 1969, quando teve um primeiro seminário, né, sobre onde foi cunhado o termo engenharia de software. Quando a galera entendeu que programação estava ficando muito complexo, estava crescendo a complexidade exponencialmente e a gente precisava de estratégias para lidar com esse processo de desenvolvimento de software. Então, se a gente olhar a origem do conceito de teste, a gente pode revisitar a matemática, né? Tem o conceito das provas, né? As demonstrações, os teoremas e tudo mais. Só que isso é muito formalizado, né? E usa uma linguagem específica. Existe no mundo da ciência da computação uma área de análises formais, onde você usa a matemática para provar algoritmos. E isso acaba sendo muito útil quando você está ali focado no processo de validar um algoritmo. E você tem diversos algoritmos que têm a prova formal que o algoritmo funciona. Qual é o problema disso? É que isso é muito complexo e conforme os algoritmos vão criando caminhos alternativos, vai ficando cada vez mais difícil e aí a gente passa a usar uma estratégia mais empírica de teste. É uma estratégia de verificar na prática que aquilo funcionou. A visão que eu tenho dessa diferença de abordagem, uma coisa mais matemática formal e uma coisa um pouco mais pragmática, é a diferença que eu vejo, por exemplo, meu irmão me contou uma história da engenharia, certa vez, que ele é engenheiro civil, né? Que ele falou assim, a forma que o engenheiro civil francês e o engenheiro civil americano, a forma que eles lidam com a necessidade de desenvolver um novo tipo de concreto. Então, o concreto ele é uma mistura, né? E você precisa produzir isso nas proporções adequadas, tem todo um processo que é muito importante para que haja as transformações químicas que dá a resistência do concreto. E o francês faz da seguinte maneira, ele vai pegar os componentes do concreto, a receita do concreto, vai passar 10 anos no quadro negro, detalhando e validando todo o conhecimento formal que existe, criando todas as equações, né, definindo todos os sistemas de equação para explorar aquilo simbolicamente pela álgebra e chegar a uma conclusão, uma prova de que aquele concreto suporta aquele peso pelo quadro negro. Então, o cara ele chega a essa conclusão, ele deduz esse troço. O engenheiro civil americano, ele faz um pouco diferente. Ele não sabe porra nenhuma do concreto, ele não entende nada como o concreto funciona, mas eles têm a receita ali. Então, o que ele faz? Ele olha a receita, olha o processo, faz uma análise combinatória daquele troço e cria 3.000 receitas diferentes, similares àquela receita que ele tem na mão. E a partir daí, ele cria 3.000 corpos de prova. Ele pega ali, faz 3.000 receitinhas do concreto, pega um troço pesado pra cacete, coloca em cima das 3.000 e vê as que não racham. Então, das 3.000 vão sobrar 10 que não racharam. Como ele tem catalogado qual é a receita daquelas 10, ele volta e faz uma análise novamente de apenas aquelas 10 receitas e repete o processo até encontrar qual é a melhor. Ou seja, um leva 10 anos, outro leva 2 meses. Né? Essa é a diferença brutal no processo de validação de que algo funciona. Quer dizer que um é melhor do que o outro? Não. A questão é muito, muito mais focada na natureza do que você está buscando e nas restrições que você tem. Né? No caso do concreto, na engenharia civil, olha, é muito. O que você precisa é suportar aquele peso. Né? Você tem que suportar aquele quilograma força lá para respeitar a estrutura e o prédio não ruir. E você nunca vai botar a coisa na medida precisa. Sempre vai ter uma gordurinha, uma margem, vai fazer um troço que suporta um pouco mais, 15% mais, 20% mais. Depende do que você está fazendo. Você não vai fazer um negócio na medida. Então você acaba que essa estratégia mais rápida ela acaba sendo mais válida. Né? Ela fica mais prática para você resolver todas as questões de botar o prédio em pé. Em compensação,
Quando você tem alguma coisa que o recurso é muito escasso, ou quando você tem restrições muito intensas, você precisa de muito mais esforço de validação daquilo que você está fazendo. Você precisa de um grau superior de confiança, né? Que é aquela confiança que chega à certeza, porque você validou aquilo formalmente. É o que acontece, por exemplo, quando você vai enviar, né, a espaçonave até a Lua, né, o Apolo até a Lua, você tem um monte de coisas que você tem que prever, você tem que validar com antecipação, né, para conseguir fazer essa missão bem-sucedida. Então é um esforço muito maior, o esforço de validação é muito maior. Balancear isso é o grande desafio, não existe fórmula, e é o que a gente vai explorar hoje, de tentar conhecer esses conceitos mais profundamente para criar um mapa na nossa cabeça de tomada de decisão e ajudar a gente a executar as coisas no dia a dia. Como eu falei, em 69 teve essa conferência da OTAN, onde falava-se da crise de software. E a partir dessa conferência, eu não lembro se foi imediatamente depois ou imediatamente antes, o Dijkstra, ele escreveu um artigo chamado The Humble Programmer, em que ele enfatizava o quão complexo estava ficando, né, o desenvolvimento de software. Então, quando as máquinas eram pouco poderosas, você tinha que tinha que escrever muito pouco código, tinha que ser uma coisa muito precisa, muito específica. Conforme o poder vai subindo, vai ficando mais barato você fazer mais coisas, né, tem mais espaço, tem mais processamento, tem mais energia, tem mais capacidade, você além de poder fazer muito mais coisas, você pode fazer muito mais coisas de jeitos diferentes, porque antigamente com restrições técnicas a coisa simplesmente não rodava, e agora não, agora roda. Então isso vai gerando uma complexidade exponencial na constituição dos nossos softwares, certo? Tranquilo daqui? Diz no chat para mim aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Fez sentido essa visão dos engenheiros francês e americano? Beleza. E aí vem essa questão, né? A complexidade vai expandindo e a gente precisa entender por que software quebra. Aí eu tenho muito essa metáfora, né, que eu já falei várias vezes em palestras e aulas sobre a diferença, né, da foto e do filme. O software quebra porque a gente programa uma foto. Nosso código é uma foto. Enquanto o código rodando, que é aquilo que a gente quer executar, é um filme. Então, a diferença entre um e outro é uma dimensão a mais, certo? Então, a diferença é infinita entre a foto e o filme. Você tem uma dimensão a mais, tem o tempo, né, e toda a variação do tempo. E ainda tem o detalhe do software em que, no tempo, você passa pelo mesmo caminho, de formas diferentes, em contextos diferentes, com condições diferentes. Então, é muito fácil a gente fazer uma macarronada através de código, porque é muito difícil para o ser humano, enquanto está desenhando uma foto, pensar em todos os desdobramentos possíveis daquele enredo, daquele filme. Então, isso é muito importante a gente ter. É muito importante a gente ter em mente que o nosso trabalho é extremamente difícil, é extremamente complexo e a gente tem que fazer cada vez menos. Então, quanto mais simples, quanto mais linear, quanto menos inteligentinho, sabe? Aqueles códigos espertos que tentam aproveitar essas funções aqui são muito parecidas, então vamos juntar aquilo num troço só e botar só um parâmetrozinho de configuração. Não faça isso. Mantenha o seu código mais linear possível, com menos voltas, com menos ifs, com menos for. For dentro de for, então, é uma coisa que deveria ser proibida, né? Pô, se eu precisar fazer uma coisa que é quadrática realmente, é um for dentro de for, beleza. Você consegue fazer uma componentização desses códigos, né? Então, exige o processo de programar exige muito mais do que o conhecimento da sintaxe e da semântica, exige uma sensibilidade para a estética do filme, né? Para a estética da execução do código, da gente conseguir transportar a nossa mente para a máquina rodando. E quanto mais ferramentas a gente utilizar para que esse desenho fique o mais real possível, o mais adequado possível, melhor. As nossas IDEs hoje, elas são super sofisticadas, elas conseguem detectar um monte de coisa enquanto a gente está digitando. Só que ainda assim é pouco, né? É bem pouco. E eu tenho um cara que tem uma palestra sensacional, que é o Bret Victor. Acho que vale a pena até colocar aqui para vocês, né, a palestra do Bret Victor. E ele tem uma palestra sobre, acho que é Layer of Abstraction. Depois eu preencho, eu boto o link aqui para vocês poderem assistir. Essa palestra é muito bacana porque ele mostra exatamente essa dificuldade da gente dominar múltiplas dimensões enquanto estamos programando. Então, como é que eu consigo ver, enquanto estou programando, o efeito do código em execução? Então, esse é um assunto muito interessante. Além disso,
todo software é único. Todo software é absolutamente único. Se você tivesse dois softwares iguais, era só copiar. Então, mas eu tenho um RP. Não. A diferença entre o RPA e o RPB é infinita. É infinita. Né? Porque o código ele é fruto do conhecimento das pessoas envolvidas, das interações envolvidas, no contexto envolvido. Então, não adianta achar que é um sistema que eu já fiz. Você vai copiar e colar? Se não vai copiar e colar, você nunca fez aquele sistema. Então, essa é uma postura que eu chamo de prudente. E para a gente conseguir ter qualidade no software, ter qualidade no nosso trabalho e conseguir entregar o valor que o desenvolvedor sênior precisa entregar, a prudência é uma ferramenta muito importante. Além disso, temos a questão da complexidade. A complexidade do software. Veja, se um mesmo conjunto de instruções, eu consigo ter jumps, né? Eu consigo fazer condicionais que ou vão repetir várias vezes aquele trecho ou vão criar variações de execução do mesmo trecho de código, significa que eu tenho uma relação que não é linear entre o código que eu escrevo e os caminhos possíveis de execução daquele código. Então é muito fácil você ter um código pequeno que tem uma complexidade exponencial. E aí, dominar isso na cabeça fica dificílimo. Qualquer pessoa que já programou um formulário complexo, com validações entre campos, com validações de acordo com a data de regra de negócio do ano, se o cara já passou, se a data é anterior. Cara, um formulário, que é uma coisa que era para ser trivial. Quando você tem um formulário complexo, com interdependência de condições, tanto entre os elementos, né, entre os controles em si, quanto com as regras de negócio em função de uma data, de um tempo, ou de quem é a pessoa que está operando aquele formulário, você já começa a ver que uma coisa que era para ser trivial é super complexa. Eu vi uma vez um diagrama do sistema, do algoritmo de notificação do Slack. Mas, porra, notificação? Notificação, aquilo que aparece. A notificação que você recebeu uma mensagem, que você foi mencionado e tudo mais. E os caras têm um fluxograma de uma página inteira, com trocentas condições e caminhos múltiplos para decidir quando uma pessoa deve ou não ser notificada. E aí tem influência da configuração da pessoa naquele grupo no Slack, tem questão de que tipo de notificação se o cara está sendo mencionado, se o nome dele apareceu, se alguém está falando diretamente com ele, né? Se o horário, né, é um horário que ele marcou lá, que é o snooze, né, que é o horário em que eu estou offline, se vai chegar, se é por e-mail ou se é pelo push notification do celular, enfim. É uma análise e combinação, muitos caminhos para fazer uma coisa trivial como notificação. Também vale a pena esse exemplo de complexidade, né? Exemplo das notificações do Slack. É super interessante. O Augusto está comentando isso. Vivo isso. No nosso caso, ele trabalha com seguros, o formulário ainda pode ser enviado hoje, mas com uma ação no passado ou futuro. E o sistema contábil precisa responder a isso. Então veja que um formulário, ele vira, na verdade, uma máquina do tempo. É isso que software permite. E, na moral, o software deve permitir isso, porque o software tem essa plasticidade, ele é imaterial. E por ser imaterial, as restrições do mundo físico, ele não submete às restrições do mundo físico. Então, a gente tem que poder resolver problemas complexos, né, de forma simples. A questão é como que a gente gerencia isso. Esse é o grande desafio. E por isso, né, por essa complexidade, por isso tudo, que teste é uma coisa fundamental. Tranquilo até aqui, galera? Posso seguir? E a gente entra no outro critério. Qualidade. A qualidade do software. Existe, né, ferramentas que nos ajudam a melhorar a qualidade do software. A melhor ferramenta, anotem isso, a melhor, a única, a top, aquela que é incrível, a melhor ferramenta de garantir a qualidade do seu software, de garantir que o software vai fazer o que tem que ser feito, é o não. O não é a melhor ferramenta. Não vou fazer. Isso não vai entrar. É tirar, é reduzir o escopo. E a segunda melhor ferramenta sensacional, que vai ajudar você a manter a qualidade top do seu software, não vou fazer isso. Isso não vai ser implementado. Com essas duas ferramentas incríveis, você já resolve 80% dos problemas. 80%, isso é batata. 80% dos problemas. Qual é o desafio dessas ferramentas? É que você não pode usar elas desprotegido. Você não pode usar elas crua, entendeu? Direta, reta, na lata. Senão, vai rolar a demissão de leve. Então, exige da sua senioridade, exige da sua capacidade de desenvolvedor uma capacidade argumentativa que não seja opinativa. Então, de novo, exige liderança, exige capacidade de comunicação, exige uma forma de você dizer não para a pessoa
e ela ficar apaixonada por você porque você disse não para ela. Geralmente, qual é a técnica fundamental para isso? É mostrar que esse não, na verdade, está protegendo o bolso do seu cliente, certo? E mostrar que esse não, ele não é bem um não, ele é só um talvez, né? Porque a gente vai simplesmente deslocar aquela demanda no tempo para ver se ela realmente vai ser necessária, se a gente não vai ter um caminho mais simples, uma coisa mais fácil. Então, a gestão de escopo e a gestão de expectativa, ela é essencial no desenvolvimento de software. E quando você não faz isso, não tem teste que dê conta. Já digo de cara. Quem faz tudo que o cliente pede, não faz o que o cliente precisa. Quem não faz o que o cliente precisa, não adianta achar que teste vai resolver o problema, porque não vai. Não adianta. Vai botar 50 milhões de testes no código, não vai resolver o problema. Tá? Porque a gente vai ver mais na frente, a natureza do teste, ela não te garante nada. Mas ainda assim, o teste é fundamental. Não vou dar spoiler. Vocês usam essas duas ferramentas sensacionais? E aí? Quem pratica isso? Quem tem esse talento? É isso aí, Augusto, sim maiúsculo. Capital case, é isso aí. Renatão não está usando. Essa diferença, galera, de conseguir dizer não para o cliente, de conseguir dizer não para as pessoas, não é para ser fácil, é para ser feito. Né? Isso exige um deslocamento da sua postura, da sua posição como profissional. Se você se permite ser levado à localização de executor de demanda, onde que simplesmente faz isso aí que eu estou mandando, você não tem voz. Se você não tem voz, você não vai conseguir se posicionar, você não vai ser protagonista do que você está fazendo e não vai conseguir garantir a entrega de valor necessária. Então, esse esforço de aprender a dizer não, sem opinião, não é não porque eu não quero, não é não porque não é bom. Não, é sempre assim. E se a gente fizesse aquilo assim, assim, assado? Seria mais rápido e mais barato. Será que te atende? Eu não disse não. Tá vendo? Eu estou contornando a conversa, levando, guiando o assunto para onde eu preciso levar. A diferença de postura, né, do programador é a diferença onde você sai da lógica do eu resolvo um problema para a lógica do eu negocio uma solução. E essa lógica é muito importante. Vou até anotar isso aqui. Posturas, execução de demandas, resolução de problemas e temos aqui negociação de soluções. Por muitos anos, eu fiquei sempre preso, né, e usava didaticamente essa questão do executor de demandas versus solucionador de problemas. Mas, no meu entendimento, na investigação sobre o que é necessário para a gente ser mais do que sênior, eu entendi que a gente não basta só resolver o problema. A gente tem que, na verdade, resolver o problema porque a gente negociou a solução. Então, negociar é muito importante. Se você é simplesmente completamente solícito e faz tudo, tudo que a pessoa quer, você não está criando restrições, você não está negociando. E aí o que vai começar a acontecer é que você vai ter que contar com a compaixão e com o entendimento do outro sobre o seu trabalho para quando você furar um prazo. Porque você não se posicionou como um negociador. O tempo é restrito, o tempo é limitado. Você tem que fazer a pessoa escolher. Quando a pessoa não perde nada, quem te demanda não perde nada, você não está negociando, certo? Então isso é muito importante. Então esse não, ele é exatamente vamos bater um papo, não, vamos conversar, vamos ver. Meu pai é especialista nisso aí. Pai, me leva no parque, vamos ver. E aí dava o tempo. Se eu insistisse muito, a coisa acontecia. Se às vezes eu esquecia jogar bola com meu irmão e esquecia aquele troço. Então sempre tem essa... como que você lida com o tempo. Em vez de você assumir um compromisso antes, você assume um compromisso quando ele é necessário. Certo? Tranquilo até aqui. Então, tá claro para vocês que teste é uma coisa natural, que já existe não apenas no software, mas existe em tudo quanto é área da vida. A gente está sempre tentando validar o que a gente está fazendo. E aí, no nosso caso da tecnologia, existe um negocinho chamado a indústria de QA. E agora, tudo que eu vou falar sobre a indústria de QA, quero deixar claro que eu vou fazer agora uma exposição que ela é muito opinativa. Tá? Ela é em cima do que eu realmente acredito, do que eu vejo. E como a maioria das minhas ideias é um tanto polêmico, mas estejam disponíveis, sejam à vontade para discordar de mim, sejam à vontade para dar outra opinião, tranquilão, sem problemas aqui. Estamos aqui para debater as coisas difíceis. Ok, existe um sonho molhado da indústria de QA. A indústria de QA é uma galera que não programa em geral e que querem dar conta de qualidade de software com processo. E aí, esse sonho molhado deles envolve certificações de teste, formalizações de requisitos, né? Processos de desenvolvimento com gestão, checagem e monitoramentos que geram gráficos, estatísticas e relatórios para a diretoria, né? É uma gestão de recursos, gestão de tempo, né, a partir de
ferramentas como o Scrum, Sbrubbles e etc, etc. Né? E tudo muito serious business, muito de não, QA é a qualidade total. Né? Porque a galera foi pegando da engenharia, porque na engenharia tem isso, né? Nas coisas físicas, materiais, tem muito disso, de como é que eu tenho o processo de qualidade total. Aí vai na década de 50, com o Deming, com a reconstrução do Japão, né, a criação do movimento Lean, que é focado em fábricas, porque o Japão não tinha recurso de nada, então tinha que fazer a coisa just in time. E aí o pessoal pega esse aparato todo e, sem escrever uma puta linha de código, os caras começam a cagar regra, criando MPSBR, CMMI, ITIL, COBIT e bota sigla para dentro aí. Sigla para cacete. Né? E sempre esse sonho da modelagem do software e da execução do software a partir de um ideal, né, que nunca se manifesta. Porque, em geral, esses modelos são descritivos, eles não têm condicionais, eles não são nem Turing complete. Então, eles são modelos falhos, são modelos que não conseguem representar a realidade do software. É por isso, por exemplo, que o ML tanto faz, né? É uma linguagem descritiva. Você não consegue modelar um sistema com ML. E quantos anos a gente perdeu de energia de pessoas criando ferramentas que geravam código a partir de ML? É um besterol gigantesco esse tipo de coisa. Por quê? Porque só o código é código, só o código roda. Então você tem que estar conectado com aquilo final, que é o código em execução. Qualquer coisa que te desvirtue disso vai te distrair e vai criar uma camada a mais que não vai resolver o problema. Então essa é a minha opinião seríssima sobre isso. Só que essa questão toda de quality assurance, né? Isso tem na real, por trás do bagulho. Os caras querem esse bagulho todo aqui, formalizações, certificações, blá, 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 por causa do modelo de negócio deles. O modelo de negócio da maioria das empresas que olham para isso salivando é a locação de mão de obra. Então, quanto mais cabeça tiver ocupada fazendo qualquer coisa, mesmo que não dê resultado nenhum, melhor para os caras. Por quê? Porque é a alocação de mão de obra, porra. Ganha uma meia hora. Você não ganha com o resultado do código, você não ganha com o sistema sendo expandido, com novos contratos. Não, você ganha porque você botou ali uns 2 estagiários a R$1.000, mais 3 analistas júnior, mais 3 analistas pleno. É um buddy shop. Entendeu? Buddy shop. É um curral. É um curral tecnológico. Né? Ah, é um problema trabalhar num lugar desse? Não. Já trabalhei. Problema nenhum. Tranquilaço. Se você trabalha numa empresa dessa, não tem problema nenhum. É o que eu sempre falo. Não importa nada disso. Desde que você saiba o jogo que você está jogando. Querer ter altíssima produtividade, automatizar a porra toda, numa empresa cujo modelo de negócio é alocar a maior quantidade de pessoas possível num cliente, é nadar contra a maré, certo? Não é eficiente. Não é eficiente. Né? Você vai querer que a empresa jogue contra o seu modelo de receita? Complicado. Então, não tem problema você, tá ali para aprender, ver várias coisas, trocar de setor, pagar faculdade, ou para fazer a tua carreira ali mesmo, porque é um lugar que é estável, tranquilo. Zero problema, gente. Não tem problema nenhum. A gente só tem que ter consciência do jogo que a gente está jogando. Só isso, certo? É igual amigos que eu tenho, né, e alunos que eu tenho que trabalham no setor público, querendo se comportar como uma startup. Não vai acontecer. Porque na startup a galera está querendo fazer aquisição de cliente. No setor público o pessoal está fazendo aquisição de voto. São coisas diferentes, são jogos diferentes. E a gente tem que estar disposto a jogar o jogo que a gente está na nossa frente. Não é simplesmente fazer o melhor software. As empresas não necessariamente estão comprometidas com isso. Tá? Então isso é muito importante. Muito importante. Tá claro para vocês isso aí? Deixa eu ver como é que está o chat aqui. O Glauber está falando aqui do Scrum, né? O desafio de botar o Scrum na empresa dele, que queria fazer by the book. Cara, Scrum pra mim, chego a ficar arrepiado. Só de falar de Scrum. Eu tô fazendo consultoria para um cliente que ele tava nessa vibe também. Aí se você olhar, de gestão tem QA, Scrum Master, suporte, tem, sei lá, 16 pessoas de QA, suporte, gestão, Scrum, RH, não sei o que, e 3 programadores, tá ligado? O contrassenso do troço. E eu tô fazendo um trabalho hardcore com eles lá. Vamos mudar essa porra aí. Vamos mudar isso aí. Vamos botar os programadores para fazer um negócio que tem que ser feito. Vamos acabar com essa departamentalização. Porque você não pode, a empresa o quê? Vende software? Então, irmão, você não pode ter 5 vezes mais, 3 vezes mais pessoas que não estão com a mão no código do que pessoas que estão com a mão no código. Isso é um contrassenso. E aí a gente está nesse processo de fazer reengenharia da empresa dele. Está ficando um negócio bem bacana, tá? Um trabalho bem legal. Então, isso leva a gente para a questão dos perfis profissionais, que é é parte desse sonho molhado da galera da indústria de QA, que são os testers, né, que se veem como protetores dos clientes. Proteger, porque é quem garante que o cliente vai receber o que ele precisa, quem garante que o cliente vai receber tudo o que quer,
né, que vai estar tudo certinho, com os requisitos. É assim que os testes se posicionam. E aí, se você pegar, inclusive, a literatura, né, dos treinamentos de QA, dos treinamentos de teste processual, burocrático, vocês vão ver que na hora que eles vão descrever os desenvolvedores, eles escrevem os desenvolvedores como pessoas focadas no código, né? E eu até ri, porque eu estava vendo um material desse que tinha assim, não, são pessoas bem intencionadas, preocupadas em fazer o código funcionar. Bem intencionado é uma característica interessante para chamar um profissional, né? Tem um profissional mal intencionado? Isso é a mais completa falta do que falar sobre o profissional. E no final das contas, é isso aqui, ó, executor de demanda. É uma engrenagenzinha de um processo maior que simplesmente faz aquela etapa ali e quem garante todo o resto são os testes, é o QA. E eu vejo uma puta oportunidade nisso tudo. A oportunidade master que tem é que um sênior é maior do que um tester de um dev executor de demanda. Então, quando é maior, você gera mais valor, você pega essa grana dessa burocracia toda e bota no bolso. Esse é o nosso desafio, essa é a grande oportunidade que está aí, certo? O que nos leva para o dilema. Testes automáticos ou testes manuais? E eu vou ser sintético aqui. Só faz sentido testes automáticos. Testes manuais são insustentáveis. Toda vez que você... Por quê? Vou explicar. Lembra que eu falei da complexidade de software? E software é um negócio complexo. Você tem um código e gera um filme, e esse filme ele tem repetição de cena, e ele tem vários caminhos possíveis. Então, nós temos que ter consciência que toda vez que você usar uma estratégia linear para lutar contra uma força exponencial, você vai perder. É igual pagar mínimo no cartão de crédito. Você vai perder. Vai perder. Se a complexidade do software cresce exponencialmente e você fica linearmente com a mão de obra que você tem, executando teste manual, você vai perder essa batalha. Não é possível. Não tem como ganhar. Por isso que o programador tem que ter capacidade de testar. Porque somente quem programa tem a habilidade de criar uma coisa linear, que é a foto de um teste, capaz de fazer um mapeamento, uma execução exponencial. Então você confronta fogo com fogo, código com código. É por isso que o teste é parte do processo de desenvolvimento. Não tem como dissociar. Não tem como fazer separado. É uma coisa só. A questão é que isso exige uma forma de fazer que te dê cadência, que te dê capacidade evolutiva do seu código. Tranquilo? E aí tem essa questão. Pô, Henrique, mas é possível conviver com a insustentabilidade? Claro que é. Você está postergando uma dívida. Normal, é possível. Numa emergência, irmão, faz o que tem que fazer. Acabou. Mas tenha consciência de que o timer da bomba está ligado. Tenha consciência de que tem uma dívida que está crescendo e ela pode, inclusive, inviabilizar o projeto, inclusive inviabilizar a empresa, inclusive inviabilizar tudo. Então, de novo, saiba o jogo que você está jogando. Não tem problema jogar jogo nenhum. Qualquer jogo você pode jogar. Só tenha consciência do jogo que você está jogando, certo? Não tem problema nenhum. Às vezes, por exemplo, quer ver um exemplo concreto que aconteceu comigo? Tinha um cliente que era uma empresa de marketing, que eles faziam site de campanha. Então, sei lá, vou pegar aqui aleatório, como que eu lembro lá. O Nescau ia fazer uma ação num evento, numa praça com skatista, não sei o que, tinha que ter um site que recebia a galera e rastreava com o Facebook, não sei lá. Irmão, você vai botar aquele troço, vai ficar no ar durante uma semana, recebendo uma cacetada de gente que vem de mídia paga que eles botam. Você vai ficar fazendo o design da arquitetura, do não sei o quê? Não. Faz aquela porra, bota no ar, cacheia o que dá para cachear, faz um teste de estresse e solta. E acabou. Não importa como tá. Porque aquilo vai durar uma semana. É perecível, vai acabar. Você vai ficar desenvolvendo com um teste para aquilo ali? Não precisa. O projeto é curtinho. Então o que a gente foi fazendo? A gente foi fazendo, no processo de consultoria, eu fui ajudando eles a reaproveitar código. Então fazia e eu botava um pedacinho do processo no final, né, do projeto, que em vez de ele cair direto no outro, não é. Vamos fazer uma análise do que deu certo, do que foi bom e do que a gente pode aproveitar aqui desse cara. É um jogo rápido, uma reuniãozinha de 1 hora. Olhava, mapeava, separava aqueles componentes, separava aqueles códigos, às vezes até como snippet, para você copiar, fazer o Stack Overflow interno da empresa. Não tem problema nenhum. Já economizava um monte. Aí o que começou a acontecer? A produção da galera foi ficando, a cada versão, a cada coisa nova, porque era tipo uns 20 desses por mês, a cada coisa nova que era produzida, você tinha trechos de código mais coesos, mais parametrizados, mais configurados, até que você começou a ter componentes, até que você começou a ter classes, até que você começou a ter rotinas, até que você começou
a ter coisas que você simplesmente poderia instanciar no projeto novo, né? Então, usando a natureza do negócio de fazer coisas perecíveis muito rápido, a gente foi criando, ao invés de passar a fazer uma arquitetura mirabolante e criar um framework, não, a gente criou um framework a partir da experiência concreta de botar vários no ar, porque o para trás não adianta, só adianta o para frente. Então, o meu objetivo não é ter um framework que pudesse fazer vários, não. É ter um framework que poderia fazer o próximo muito mais rápido. Olha a diferença de foco, a diferença de design. E a gente começou a usar uma estratégia empírica até a coisa começar a evoluir e, com o tempo, resolvendo bugs, a gente foi tornando a coisa mais estável. Até uma hora que a gente começou a utilizar e ter muito menos código para fazer a próxima edição. Então, essa é uma forma de pensar fora da caixa de como é que você trabalha refatoração, melhoria de qualidade, teste. Qual era o teste? Era na munheca, na produção. Mas qual era o meu foco? Era reduzir aquele tempo para poder fazer o próximo mais rápido. Então, eu ganhava, a execução do teste era o projeto indo para a rua, a empresa ganha dinheiro. Então, veja quantas decisões difíceis, né? Um monte de gente ia olhar aquilo, pô, Henrique tá orientando o cliente a fazer gambiarra. Não, meu irmão, os caras ganharam mais dinheiro, eu ganhei mais dinheiro, as coisas funcionaram, a pessoa ficou feliz, tá tudo certo. Tá tudo certo, a empresa bombou, porque deu conta de fazer o troço legal. Começou até a usar, começou a ter tempo de diferenciar no mercado, fazendo outras coisas, entendeu? Então, esse olhar estratégico ele é fundamental. Tranquilo? Vamos seguir o baile. Desafios do mercado. Desafios é que testes são vistos como custo. Esse é o desafio principal. Alguém aí tem isso em casa? Chefe que acha que teste é besteira, que teste é custo, que teste não serve para nada, você deveria programar direito de primeira. É isso tudo. Isso é frase clássica de quem não entende nada de programação. Clássica. O cara não entende programação, né? Porque ele não entende a natureza da programação. Então, como é que lida com isso? É simples. Não quer dizer que é legal, só é simples. Então, você tem duas coisas para fazer: gestão e mudança. Que gestão e que mudança? Bom, gestão. Você, com a sua senioridade, você tem que começar a estimar o custo de desenvolvimento da sua equipe. Você começa estimando isso em algumas etapas. A primeira etapa é quanto custa o meu time. Tem 10 pessoas, cada uma ganha R$1.000, R$10.000 de custo. Vezes 2, porque é todo mundo CLT, R$20.000 de custo por mês. Legal. Então você tem esse custo. Aí a outra coisa, beleza, e o meu projeto? Porque eu faço 3 projetos ao longo da semana. Então você pega as tarefas que você faz, o board do Scrum da equipe, e você começa a ver que dia que começa, que dia que termina cada coisa. E aí você começa a entender quanto desses R$20.000 aquele projeto está consumindo para si. E aí, depois que você tiver isso, você vai para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Você começa a medir o que você faz que é coisa nova e o que você faz que é correção. Porque não tem teste, vai dar um monte de erro. E aí você começa a medir quantos por cento do que é feito na semana é coisa nova, quantos por cento é correção. Essa curva, ela cresce muito rápido para a correção. Quanto mais complexo o software, maior a chance de você esbarrar num troço que vai quebrar outro, porque não tem teste para te ajudar nisso. E aí, nesse processo, você vai fazer um troço novo e quebrar outro, fazer um troço novo e quebrar outro. Daqui a pouco você está só cumprindo dívida de sprint passado porque o troço não estava funcionando como deveria. Alguém já viu isso aí, não? E aí, dessa maneira, o que você faz tendo essa estatística, você pega de um mês, você vai conseguir ver quanto o projeto custa e qual é a taxa de produtividade da galera. Porque uma tarefa que foi cumprida, que retornou, você desconta ela do passado, ela não foi cumprida. Aquela tarefa, ela é o quanto ela custou da primeira vez e todas as vezes que você teve que tocar nela novamente para consertar ela de alguma maneira, certo? E aí, com isso, você tem uma estatística de produtividade da sua equipe e você vai começar a ver que a sua equipe gasta 60%, 70% do tempo refazendo coisa e 30%, 20% do tempo, 40% do tempo fazendo coisa nova. E aí você começa a mostrar pro cara, vem cá, se a gente tivesse teste, a gente andaria mais devagar, mas o progresso seria consistente. Eu teria certeza que estou andando pro lugar, porque eu paro de quebrar. Quando quebrar as coisas passadas fica mais caro do que fazer as coisas novas, irmão, já entrou na curva de entropia, né? E isso é muito complexo. Se não funcionar esse processo, você tem que fazer duas mudanças. Ou você muda de empresa, certo? Né? Você muda a empresa, trazendo as informações, ou você muda você mesmo, você vaza, vai para outro lugar melhor, né? Porque a gente tem que tomar cuidado de não se apegar. Eu vejo muito programador que gosta de onde está, que se sente numa zona de conforto, que se sente à vontade porque conhece as pessoas, porque tem afeto pelos colegas, porque gosta do projeto, mas é um lugar horrível de trabalhar. E aí o cara fica tentando mudar o troço que é impossível de mudar, porque quem manda não quer mudar, e você fica brigando, gastando uma energia, em vez de você ir para um outro lugar. Você poderia aprender com as pessoas, ao invés de brigar com as pessoas que você está trabalhando. Então, eu não estou recomendando que você chega amanhã e saia pedindo demissão de maneira nenhuma. Nunca faça isso. Sempre tem que fazer um movimento pensado, mas você tem que estar sempre tendo uma listinha de prós e contras, sabe? Porque se você não tem data para quando chega, né, vai sempre ter um próximo projeto, uma próxima esperança, uma próxima ferramenta, um próximo framework. Não, quando eu usar o JavaScript vai melhorar, quando eu usar o React vai melhorar, quando eu usar o...
e o próximo do próximo do próximo, e o problema não é a ferramenta, o problema é a estrutura do processo, é a natureza do espaço que você está ocupando. Então, isso é muito importante ter essa visão. Tranquilo? Faz sentido para vocês? Alguém quer comentar alguma coisa? O Cássio, quando eu usar o próximo JavaScript vai melhorar. É isso aí. Essa é um bom coach esse aí, é um bom coach. Então, existe um caminho melhor. O caminho melhor é menos executores de demanda, mais solucionadores de problemas, mais negociadores de soluções. Mais negociadores de soluções. Isso é muito importante, meus amigos. Muito importante. É esse o nosso processo. Então, essa é a visão do universo de teste.